Imagine que você está em Jerusalém. O ano é aproximadamente 33 da Era Comum. O sol acabou de se pôr sobre as colinas de pedra calcária e a cidade ainda respira um silêncio pesado, o tipo de silêncio que só vem depois de algo irreversível. Nas ruelas estreitas, entre o cheiro de pão velho e especiarias orientais, mulheres caminham com a cabeça baixa. Os homens sussurram. As crianças parecem sentir, sem entender, que alguma coisa mudou para sempre. Você é uma dessas pessoas na multidão. E você acaba de ver o que nenhum filho deveria ver. A morte pública de alguém que amava. Agora feche os olhos e pense. O que uma mãe faz depois disso? Essa é a pergunta que os textos sagrados, os historiadores e as tradições religiosas raramente respondem de forma direta. Os evangelhos narram o nascimento, acompanham alguns momentos da vida pública e registram a presença de Maria na crucificação. Depois disso, ela aparece uma única vez nas Escrituras, num aposento fechado em Jerusalém, reunida com os apóstolos. E então, como uma chama que se apaga sem aviso, ela desaparece da narrativa oficial. 30 anos. 30 anos de silêncio. Mas aqui está o que poucos te contam. Esse silêncio não é vazio. Ele está cheio de decisões, deslocamentos, dor, resistência e uma sobrevivência que desafia tudo o que você imagina sobre quem foi essa mulher. E a resposta para onde ela foi, o que ela fez e como ela viveu esses últimos anos é muito mais humana, muito mais complexa e muito mais surpreendente do que qualquer imagem de vitral colorido já conseguiu mostrar. Prepare-se, porque a Maria que você vai conhecer agora não é a figura congelada no mármore. Ela é uma mulher de carne, decisão e movimento. Vamos começar pelo que sabemos com razoável certeza histórica. Após a morte de Jesus, o grupo de seguidores que permaneceu em Jerusalém vivia em condição de extrema vulnerabilidade. Não eram líderes políticos, não tinham proteção militar. Eram um punhado de galileus assustados numa cidade que havia acabado de executar publicamente aquele em quem acreditavam. A pressão sobre eles era real, cotidiana e perigosa. E Maria estava no meio disso. O Evangelho de João registra um detalhe que muitos leem depressa demais e não param para sentir o peso. Na cruz, antes de morrer, Jesus olha para baixo, vê sua mãe e vê João, o discípulo, e diz palavras que funcionavam como um ato legal naquela cultura. A partir desse momento, essa mulher é sua mãe e você é o filho dela. Era uma transferência de responsabilidade. Jesus estava entregando Maria aos cuidados de João, porque sabia que ela não tinha mais ninguém para sustentá-la. Pense nisso por um momento. Você perdeu um filho. Você não tem renda própria. Você está numa cidade que trata os seguidores desse filho como ameaça. E um jovem, provavelmente com menos de 30 anos, acaba de se tornar o seu único amparo. Essa é a situação de Maria na manhã seguinte à crucificação. Agora vem a primeira grande lacuna, a que os textos religiosos não preenchem e a que a tradição preenche de formas radicalmente diferentes, dependendo de onde você estiver no mundo. Para onde Maria foi depois de Jerusalém? Existem duas tradições principais, cada uma com séculos de profundidade, cada uma com argumentos históricos e devocionais próprios, e cada uma pintando um retrato completamente diferente dos últimos anos dessa mulher. A primeira diz que ela ficou em Jerusalém. A segunda diz que ela atravessou o mar. E aqui está o detalhe que vai mudar a forma como você ouve essa história. Ambas as tradições concordam num ponto essencial. Seja onde for que Maria tenha vivido seus últimos anos, ela viveu em movimento. Ela viveu como refugiada, como estrangeira, como alguém que carregava uma identidade que o mundo ao redor ainda não sabia como nomear. A tradição ocidental, especialmente a que floresceu na Igreja Católica e nas igrejas orientais, afirma que Maria permaneceu em Jerusalém sob os cuidados de João. Nessa versão, ela teria vivido mais 12 ou 15 anos após a morte de Jesus,
testemunhado o nascimento da comunidade cristã primitiva, visto Pedro pregar no templo, acompanhado de perto os primeiros conflitos entre os seguidores de Jesus e as autoridades religiosas judaicas. Ela teria sido uma presença silenciosa, mas central. Uma memória viva numa comunidade que ainda estava aprendendo a existir. Existe algo profundamente realista nessa imagem. Comunidades em formação precisam de memória. Precisam de alguém que esteve lá antes de tudo começar. Maria seria, nesse contexto, a única pessoa que conhecia Jesus desde o primeiro instante, desde antes mesmo de ele existir no mundo. Ela era o arquivo vivo daquela história. Mas a segunda tradição é ainda mais cinematográfica e é apoiada por um conjunto surpreendente de evidências arqueológicas, textos históricos e tradições locais que resistiram a séculos de ceticismo. Essa tradição diz que Maria foi para Éfeso. Éfeso. Diga esse nome em voz alta e sinta o quanto ele soa distante, quase improvável. Uma cidade grega na costa ocidental da Anatólia, no que hoje é a Turquia moderna. Uma metrópole cosmopolita com mais de 250 mil habitantes, templos grandiosos, mercados movimentados, uma biblioteca que rivalizava com Alexandria e ruas largas de mármore por onde circulavam romanos, gregos, judeus e comerciantes de todos os cantos do Mediterrâneo. O que uma mãe enlutada de um profeta executado na Palestina teria a ver com aquela cidade? Tudo, segundo a tradição que se consolidou ao longo dos séculos e que hoje atrai milhões de peregrinos por ano. A chave está novamente em João. Os historiadores que estudam os primeiros séculos do cristianismo documentam que João, o apóstolo encarregado de cuidar de Maria, foi um dos primeiros líderes da comunidade cristã a se estabelecer em Éfeso. A cidade era estratégica. Estava no cruzamento entre o Oriente e o Ocidente. Tinha um porto ativo, uma população diversa e, ao mesmo tempo, representava um recomeço seguro para quem precisava deixar Jerusalém para trás. E Jerusalém tornou-se cada vez mais perigosa. Nos anos que se seguiram à morte de Jesus, a perseguição aos seus seguidores cresceu de forma gradual e depois violenta. Estevão foi apedrejado, Tiago foi decapitado, Pedro foi preso. O grupo que havia se reunido naquele aposento fechado começou a se dispersar em todas as direções, não por covardia, mas por estratégia. A mensagem só sobreviveria se as pessoas que a carregavam sobrevivessem. Nesse contexto, a partida de Maria e João para Éfeso faz sentido não apenas espiritualmente, mas geograficamente e politicamente. Era uma retirada inteligente. Agora imagine a cena. Você tem entre 50 e 60 anos. Suas sandálias conheceram as pedras de Nazaré, de Belém, de Jerusalém. Você nunca saiu da Palestina. E, de repente, você está num barco, atravessando o mar Egeu, vendo pela primeira vez uma linha de costa completamente desconhecida se aproximar no horizonte. O vento cheira diferente. As vozes ao redor falam uma língua que você entende apenas parcialmente. Os templos que aparecem na paisagem são dedicados a deuses que não são o seu Deus. Essa é a chegada de Maria em Éfeso, se a tradição estiver correta. E aqui vem a parte que quebra completamente a imagem estática que você provavelmente tem dessa mulher. Em 1994, o Vaticano reconheceu oficialmente um sítio arqueológico nas colinas acima de Éfeso como lugar de peregrinação legítimo. O local se chama Meryem Ana Evi, em turco, que significa, literalmente, Casa de Nossa Mãe. É uma pequena construção de pedra, parcialmente restaurada, situada numa floresta de pinheiros a cerca de 8 quilômetros das ruínas da cidade antiga. Silenciosa, escondida, quase invisível na paisagem, como se tivesse sido construída por alguém que não queria ser encontrado facilmente. A história desse lugar começa com um detalhe extraordinário. No século XIX,
uma freira alemã chamada Anna Catarina Emmerich, que nunca havia saído da Alemanha e jamais visitou a Turquia, descreveu em detalhes vívidos, durante estados de êxtase místico, a casa onde Maria teria vivido seus últimos anos. Ela descreveu a topografia do terreno, a disposição dos cômodos, a proximidade de uma nascente de água. Suas visões foram registradas por um escritor chamado Clemens Brentano e publicadas décadas após a morte dela. Em 1891, um grupo de padres lazaristas de Esmirna, intrigados pela precisão geográfica dessas descrições, subiu as colinas acima de Éfeso seguindo as indicações do texto. O que encontraram os deixou sem palavras. Uma ruína de pedra, numa posição que correspondia com precisão surpreendente à descrição da freira, com uma nascente de água nas proximidades, com a mesma orientação, a mesma divisão interna, o mesmo afastamento da cidade descrito nas visões. Isso não prova nada de forma definitiva. A história honesta precisa dizer isso claramente. Mas também não é nada. E a convergência entre uma tradição oral que persistiu na região por séculos, a correspondência geográfica com as visões de Emmerich e os registros históricos sobre a presença de João em Éfeso compõem um quadro que merece ser levado a sério. Mas vamos além da arqueologia, porque o que realmente importa aqui não é apenas onde Maria viveu, é como ela viveu. Pense no cotidiano de uma mulher judia vivendo numa cidade greco-romana no primeiro século. As diferenças culturais seriam enormes. Em Éfeso, o culto principal era dedicado à deusa Ártemis, cuja presença dominava a cidade física e simbolicamente. O templo de Ártemis era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era 4 vezes maior que o Partenon de Atenas. Suas colunas de mármore podiam ser vistas de longe, reluzindo ao sol como um aviso de que ali habitava um poder que não reconhecia nenhum deus de Israel. E Maria vivia numa pequena casa nas colinas, acima de tudo isso. Não há registro de que ela pregasse. Não há registro de que ela debatesse em praças públicas ou confrontasse sacerdotes de Ártemis. A tradição que chegou até nós por múltiplos caminhos a descreve de forma consistente, discreta, presente, acolhedora. Uma mulher que recebia pessoas em casa, que ouvia, que orava, que guardava memórias, com o cuidado de quem sabe que memórias são a única forma de ressurreição que a maioria dos seres humanos conhece. Havia algo radicalmente contracultural nessa escolha. Numa época em que o poder se media pelo templo, pelo mercado e pelo tribunal, ela exercia uma influência que não cabia em nenhuma dessas categorias. E talvez exatamente por isso tenha sobrevivido. Aqui vale parar e resistir à tentação de romantizar. A vida de Maria em Éfeso, seja ela historicamente verificável ou não era uma vida de contemplação serena num jardim iluminado. Era a vida de uma refugiada numa terra estrangeira, uma vida marcada pela saudade de uma língua, de um cheiro de terra, de vozes que soavam familiares. Uma vida construída sobre uma perda que não tem nome na língua humana, porque nenhuma língua foi criada para nomear adequadamente o luto de uma mãe que viu seu filho morrer daquela forma. Ela dormia naquela cama de pedra. Ela cozinhava com ingredientes que não eram os da sua infância. Ela envelheceu longe do lugar onde nasceu. E ainda assim, segundo todas as tradições que sobreviveram, ela não amargou. Ela não endureceu. Ela continuou sendo aquela presença que acolhia. Isso é mais difícil do que qualquer milagre. E então, chegamos à pergunta que ninguém faz em voz alta, mas que qualquer pessoa honesta carrega quando pensa nessa história. O que aconteceu no fim? Aqui a história se divide novamente, e de uma forma que revela muito sobre como diferentes culturas e tradições entendem não apenas Maria, mas a própria natureza da vida, da morte e do que significa uma existência bem vivida. A tradição católica e a maioria das igrejas cristãs orientais afirmam que Maria não morreu da forma comum.
O dogma da Assunção, proclamado oficialmente pelo Papa Pio XII em 1950, declara que ela foi elevada ao céu em corpo e alma, ao fim de sua vida terrena. A Igreja não define com precisão se ela morreu antes disso ou não. Existe inclusive um debate teológico antigo, jamais resolvido oficialmente, entre os que defendem que ela dormiu antes da elevação, usando a palavra grega koimesis, que significa adormecimento, e os que acreditam que ela foi assumida ainda em vida. Mas existe outro detalhe que pouquíssimas pessoas conhecem e que muda completamente a textura emocional dessa história. A tradição que localizou Maria em Éfeso afirma que foi exatamente naquela pequena casa nas colinas que ela passou seus últimos dias. Que foi ali, naquele quarto simples de pedra, longe de Jerusalém, longe de Nazaré, longe de tudo que havia sido seu mundo, que ela fechou os olhos pela última vez. Não num palácio, não num templo, não cercada de multidões, numa casa pequena, com João por perto, com o barulho distante do vento entre os pinheiros, e mais abaixo, o rumor indiferente de uma cidade que adorava outros deuses. Pense em quantas pessoas terminam a vida longe de onde começaram. Pense em quantas morrem num país que não é o seu, numa língua que aprenderam tarde demais para sentir como própria, carregando dentro do peito uma geografia inteira que ninguém ao redor consegue ver. Maria, se a tradição de Éfeso estiver correta, foi uma delas. E isso a aproxima de milhões de seres humanos ao longo de toda a história. Não a afasta. Agora recue um pouco e olhe para o arco completo dessa vida. Uma jovem de provavelmente 14 ou 15 anos, numa aldeia pequena do norte da Palestina, recebe uma notícia que nenhum ser humano recebeu antes ou depois. Ela diz sim. Ela carrega uma gravidez que nenhuma vizinha compreende e que poucos acreditam. Ela foge para o Egito quando seu filho ainda não consegue andar. Ela o vê crescer, partir, pregar, incomodar os poderosos. Ela o acompanha até o fim. E depois, quando tudo acabou, ela não acabou junto. Ela continuou. Por décadas, ela continuou. E aqui está o insight que essa história oferece, não como lição religiosa, mas como observação profunda sobre a natureza humana. A vida não termina no momento de maior dor. Frequentemente, o capítulo mais silencioso é também o mais formador. Os 30 anos que ninguém fala sobre Maria são exatamente os anos em que ela se tornou o que as tradições posteriores enxergaram nela. Não durante os milagres, não durante os sermões, mas durante o trabalho invisível de continuar existindo, depois que tudo o que dava sentido à existência foi arrancado. Existe uma pesquisa fascinante em psicologia do luto, desenvolvida ao longo das últimas décadas por estudiosos como George Bonanno, da Universidade Columbia, que demonstrou algo contraintuitivo. A maioria dos seres humanos é mais resiliente do que imagina. Não porque não sofre, mas porque o sofrimento, quando não evitado, acaba sendo integrado. Torna-se parte da estrutura da pessoa, não sua prisão. As pessoas que atravessam perdas devastadoras e continuam funcionando não são as que não sentiram. São as que sentiram completamente e ainda assim levantaram no dia seguinte. Maria, histórica ou simbólica, real ou ampliada pela devoção de gerações, representa esse processo de uma forma que nenhuma outra figura da tradição ocidental conseguiu representar com a mesma intensidade. Ela é a imagem de alguém que suportou o insuportável sem se tornar pedra. E talvez seja por isso que durante 2000 anos, em culturas completamente diferentes, em línguas que jamais se encontraram, em continentes que os romanos nem sabiam que existiam, pessoas continuaram se dirigindo a ela, não apenas como figura sagrada, mas como alguém que entende, como alguém que esteve lá, no lugar mais escuro, e saiu caminhando. Existe uma imagem que os peregrinos que visitam Merian Ana Eve descrevem com frequência.
depois de caminhar pela floresta de pinheiros, depois de entrar na pequena casa de pedra, depois de ficar em silêncio por alguns instantes, muitos saem e encontram do lado de fora um muro coberto de pedaços de papel, tecido e fitas. Desejos, preces, nomes escritos à mão, alguns em árabe, alguns em grego, alguns em inglês, alguns em idiomas que você não saberia identificar. Muçulmanos e cristãos lado a lado, porque para o Islã, Maria, chamada de Mariam, é também uma figura de profunda veneração, mencionada no Alcorão mais vezes do que nos próprios evangelhos. Numa colina acima de uma cidade que há 2000 anos adorava Ártemis, aquela pequena casa de pedra tornou-se um ponto de encontro entre mundos que raramente se tocam. Talvez seja essa a resposta mais honesta para o que Maria fez depois que Jesus morreu. Ela não fez história da forma que os livros costumam registrar. Ela não liderou exércitos, nem assinou tratados, nem construiu monumentos. Ela fez algo mais difícil e mais duradouro. Ela viveu. Ela persistiu. Ela acolheu. E ao fazer isso, em silêncio, longe dos holofotes, ela deixou uma marca que nenhum monumento conseguiu deixar sozinho. A lição que essa história carrega atravessa qualquer fronteira religiosa. Ela fala sobre o que fazemos com os capítulos que ninguém vê. Sobre como nos comportamos quando a plateia foi embora e a câmera foi desligada. Sobre se conseguimos continuar sendo quem somos quando tudo o que nos definia desapareceu. Os 30 anos que ninguém fala sobre Maria são, talvez, os 30 anos mais importantes da história dela. E talvez, quando você pensar na sua própria vida, descubra que os capítulos mais silenciosos também são os que mais revelam quem você realmente é. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa nos comentários qual parte mais te surpreendeu. Você já conhecia a tradição de Éfeso? Conta pra gente. E se você chegou até aqui, já sabe o que fazer. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda semana a gente traz histórias como essa, que a história oficial esqueceu de contar. E se você quer continuar nessa jornada, o próximo vídeo vai te mostrar quem eram realmente as mulheres que caminharam ao lado de Jesus e o que aconteceu com cada uma delas depois. Você não vai querer perder.